falei para vocês, a gente vai começar vendo lógica por lógicas sequenciais ou estruturas sequenciais. A lógica sequencial ou estrutura sequencial, ela tem uma execução linear. Então, cada instrução é executada em ordem e de cima para baixo. Então, toda a execução começa em cima e vai descendo, certo? Então, o código é lido de cima para baixo, certo? Isso é uma lógica sequencial, uma execução linear. É uma execução simples e direta, porque não tem problemas, né? Ela não tem tomada de decisões como numa estrutura condicional ou de repetição, que a gente vai ver mais à frente, vocês vão entender melhor. Mas um exemplo de lógica sequencial seria o seguinte: eu quero calcular a média de duas notas. Então, eu posso ler a primeira nota, ler a segunda nota, calculo a média, ou seja, pego as duas notas e somo essa média e exibo o resultado. Então, seria uma entrada de uma nota 1, entrada de uma nota 2 e a média é a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2 e eu tenho uma saída. Nossa, Angélica, não estou entendendo nada disso aqui. Calma lá, a gente vai olhar isso aqui no código. Mas, primeiro eu preciso dizer para vocês que a gente tem que quebrar uma maldição antiga que existe, tá? Essa maldição que ela não pode deixar de ser quebrada. E essa maldição é o seguinte: a gente precisa imprimir como primeiro código na nossa tela o Hello World. Por isso, eu vou fazer agora com vocês aqui, nós vamos abrir a nossa IDE, vou mostrar para vocês como que a gente começa o nosso primeiro código em Java e para quebrar a maldição a gente vai imprimir na tela o nosso Hello World. Aí sim eu vou explicar para vocês a lógica sequencial e a gente vai dar seguimento aí no nosso aprendizado de lógica. Então, vamos lá abrir a nossa IDE. Eu vou pesquisar aqui, vou pesquisar por IntelliJ. Então, aqui a gente abriu a nossa IDE e esse aqui é a nossa tela inicial da IDE. O que acontece aqui? Aqui eu já tinha começado um projetinho, vou tirar ele aqui. Assim. É exatamente isso aqui que vocês devem estar vendo na tela de vocês. Como é que a gente começa um projeto dentro do IntelliJ? É bem simples e intuitivo. É só clicar em New Project. Caso vocês queiram abrir um projeto que já existe, é só clicar no Open. Mas como a gente vai começar um projetinho novo para printar na tela o nosso Hello World, para a gente não cair na maldição, vamos clicar aqui no New Project. E aí, a gente tem aqui na tela o nome do nosso projeto. A gente pode escolher qual linguagem a gente vai usar. Aqui a gente tem opções no IntelliJ em Java, Kotlin e Groovy. Essa parte aqui a gente não vai usar por enquanto, que é com o Spring e o Maven, a gente vai fazer um projeto de Java puro por enquanto. Aqui a gente então vai nomear de primeiro, vamos chamar de primeiro projeto. E aqui a gente configura onde que a gente vai salvar esse primeiro projeto. Por enquanto, como realmente o primeiro passo, eu vou salvar dentro da própria pasta da IDE. Mas se vocês quiserem salvar em outro local, é só clicar aqui, por exemplo, querem salvar dentro da pasta de documentos, querem criar uma pasta nova com todos os projetos, eu até recomendo, tá, que vocês criem, por exemplo, dentro de documentos, uma pastinha chamada Projetos Java, que aí quando vocês quiserem localizar um projeto, fica muito mais fácil. Mas eu vou deixar na própria IDE aqui, na própria pasta da IDE. Aqui, então, a gente vai buildar com o IntelliJ, porque por enquanto a gente ainda não vai aplicar build, não vai aplicar nem Maven, nem Gradle. E aqui o JDK que a gente já tinha até configurado, né? Que é o Oracle OpenJDK 17, que foi o que a gente configurou na aula passada. Se por acaso não aparecer aqui, é só clicar aqui em Add JDK, procurar aqui lá dentro dos arquivos de programa o JDK que vocês configuraram e derem um OK. Mas provavelmente ele já vai puxar, porque a gente já colocou lá na Java Home, já fez toda a configuração necessária. E aqui ele está dizendo que ele vai adicionar aqui um código com exemplos. Vamos tirar isso aqui, que eu acho que não é interessante. Vamos criar. Beleza. Ele já criou aqui para nós, inclusive ele criou o Hello World para nós como exemplo, olha só. Justamente porque ele é um quesito aí considerado como uma maldição, caso você não printe o primeiro Hello World como o primeiro código. Mas eu vou explicar para vocês então como que funciona cada uma dessas linhas de código aqui. Essa aqui é a nossa classe e o nome da nossa classe é main.
Aqui a gente pode dar qualquer nome de classe que a gente quiser. Vocês vão entender mais para frente melhor sobre isso. Mas essa aqui, essa nomenclatura de classe muda conforme a gente vai precisando criar elas, tá? Mas, como padrão, a primeira classe criada é a sempre main, e a main ela é criada automaticamente também pelo próprio sistema do IntelliJ. Então, a nossa primeira classe padrão é a main. Aqui, no public static void main, esse aqui é o método principal. É ele que é responsável pela execução do programa. Vocês vão ver que ele está sempre presente em todos os códigos Java. Ele é como se fosse um método que executa e inicia o programa Java. Todo programa Java, ele é iniciado nesse método. Esse aqui é um método padrão, ele não muda, não se preocupem em decorar isso aqui, ó, esse public static void main. Isso aqui é só o método padrão Java de execução dos programas Java. Todos os programas Java já vêm com ele ali. Então, é irrelevante saber decor, por exemplo, como que se escreve isso aqui. O importante é saber que é ele que é a base de execução dos nossos códigos Java. E esse aqui, system.out.println, hello world. Esse aqui é o código responsável por printar na tela o nosso hello world. Só para dar um exemplo aqui para vocês, quando a gente fala em execução sequencial, que é o tópico do nosso módulo aqui, a gente está falando que todas as instruções que a gente passa, elas são executadas em sequência, uma após a outra. Então, todo o nosso programa, ele vai começar lendo isso aqui, ou seja, a nossa classe pública, vai ler essa instrução aqui, que é a que determina que o código seja executado, e vai terminar lendo essa linha de classe aqui, que é o hello world. Se eu clicar aqui no run, ou seja, execute a nossa classe pública main, vocês vão ver que ele printou aqui pra gente, ó, hello world. É exatamente esse o comportamento esperado aqui. Se a gente quisesse printar alguma outra coisa, era só copiar aqui e colar. E a gente teria, por exemplo, bem-vindos ao curso Minha Vaga Dev Java. E a gente executar aqui, vocês vão ver que é o seguinte, a execução é linear, ela começa daqui e vai para baixo. Então, aqui a gente printou bem-vindos ao curso Minha Vaga Dev Java e Hello World. Podem ver que ele deu até um espaçamento entre um e outro, porque aqui a gente tem uma instrução de espaçamento. Vocês vão entender melhor quando a gente estudar sobre impressão na tela de Java. Mas o que a gente precisa entender agora, basicamente, é a execução linear do nosso código. As instruções sempre começam de cima e vão indo, sendo executadas de cima para baixo, sempre linearmente. Essa é a lógica por trás da execução de um código. É importante, então, que a gente printe na tela o Hello World para que a gente tire de uma vez a maldição dos desenvolvedores da nossa vida e aí a gente pode continuar na próxima aula falando um pouco mais sobre a programação linear.